Oiê! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre rede social e um ponto de vista muito interessante, assim, que é o que estamos sentindo de fato e o que é postado na rede social. Para conversar sobre isso, eu convidei um estudioso neste assunto, que é o psicanalista Antônio Carlos de Barros Júnior. Antônio Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você pelo convite, Daiana. O Antônio Carlos tem este livro, que é a tese de doutorado dele, que chama Quem Vê Perfil Não Vê Coração. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu li esse livro ano passado, postei no Instagram, falei dele no Stories, porque eu fiquei realmente muito encantada com o seu trabalho, Antônio Carlos, porque eu que trabalho com rede social, a gente percebe algumas coisas, né? Mas a gente sempre pensa, será que eu entendi direito? Será que só eu que penso assim? O Antônio Carlos é doutor em psicologia social pela USP, que estudou a fundo isso, é uma tese de doutorado. Eu falo, então eu não estou ficando louca. Então isso é um fenômeno que está acontecendo com a gente. Antônio, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para a gente, você fala no livro um termo que é a dinâmica do espetáculo, né? A cultura do narcisismo e a dinâmica do espetáculo que vivemos. O que seria essa cultura, essa dinâmica do espetáculo? Dinâmica do espetáculo, na verdade, foi um termo cunhado por um francês, né, o Debord. Ele chamou a sociedade do espetáculo como sendo a sociedade da aparência. Então, essa dinâmica do espetáculo a que me refiro no livro é essa dinâmica que a gente vive nos nossos tempos de parecer ser alguma coisa, de parecer ter coisas que não necessariamente somos ou temos. É basicamente isso, né? Aliado ao fato de que tudo, então, precisa ser compartilhado e publicado, ou seja, tem uma fronteira, uma diluição da fronteira cada vez maior entre o público e o privado. Então, se torna esse espetáculo, mas é um espetáculo da aparência, do parecer ser algo. Em um dos casos do livro, você conta que na rede social a pessoa postava que estava feliz e quando você foi conversar com ela, ela relatou para você que se sentia um lixo. Eu achei muito curioso isso. E aí você questiona, mas por que postar algo que é diferente do que você está sentindo? A que conclusão você chegou, Antônio? Na verdade, assim, as 5 pessoas do doutorado que eu acompanhei estavam passando por um momento de ferida narcísica, como eu chamo, né? Ou seja, estavam desempregados, então estavam passando por um período difícil, né? Porque foram períodos de desemprego longo. E também na pesquisa que eu realizei depois do doutorado, que também faz parte do livro, as pessoas estavam passando por algum momento, alguma questão de fragilidade. Ou tinham se separado, ou estavam questionando a sua vida profissional, etc. E em todos os casos, elas publicavam ou comentavam coisas nas redes sociais, em particular no Facebook e no LinkedIn, que não condiziam justamente com o que estavam sentindo. Então, estavam, às vezes, devastadas. Teve gente que pensou em suicídio, teve gente que estava se sentindo um lixo, como você colocou, que estava se sentindo humilhado porque não passava em determinadas entrevistas de emprego, tem gente que estava devastado porque tinha se separado. Então, a conclusão a que cheguei, para voltar à sua pergunta, é que as pessoas tentam, de alguma forma, tentar tamponar, ou seja, colocar um certo curativo nessas feridas narcísicas, nessas fragilidades narcísicas, num desejo de reconhecimento do outro que está na rede, né, dos seus seguidores, dos seus amigos, etc., numa forma de obter reconhecimento sobre aquilo que elas estavam querendo construir, sobre a imagem que estavam tentando construir na rede social, que era uma imagem diferente daquilo que estavam sentindo. Então, de que estavam curtindo a vida, de que estavam, por exemplo, comentando política, de que estavam vendo futebol, etc, etc. Essa pessoa disse por que ela postava esse sentimento diferente e ela disse, talvez para me aproximar de algo que eu gostaria de estar sentindo. Então é como se a pessoa quisesse convencer a si mesma de que ela está bem ou de que ela tem aquela vida que ela está postando ali, que seria, digamos assim, a vida que ela gostaria de ter, mas não tem. Exato. No fundo, ela sabe que ela
não está, pelo menos naquele momento, tendo aquela vida, não está sentindo a alegria, né, a motivação que talvez tivesse sentido em outros momentos. Mas é curioso que não basta eu pensar, não, eu vou ficar bem, etc., comigo mesmo. Eu preciso do reconhecimento do outro. Eu preciso que esse outro me diga: puxa, que legal isso que você compartilhou, olha que legal, né? Nossa, que bacana. Enfim, então eu preciso desse reconhecimento do outro. E é esse movimento que os sujeitos buscam, portanto, nas redes sociais, obter esse reconhecimento para que, de alguma forma, tenham algum grau de satisfação com isso, algum grau de satisfação com a sua imagem. Eu chamo isso de gozo imagético, né? Então, eu tenho, por um instante, uma certa ilusão, vamos chamar assim, de que eu sou alguém especial, tão especial, né? Que os outros, olha lá, dizem que o que eu tenho é realmente bacana, que o que eu opino é muito certo, de que olha que vida muito boa que eu estou vivendo, etc., né? Seja lá o que eu estiver publicando na rede social. Antônio, eu sempre fico pensando, assim, até pelas coisas que eu estudo, assim, que é do ser humano esse desejo de ser reconhecido, de ser amado, de que o outro me perceba, de que o outro me elogie. Né? Então, de uma certa forma, a gente não pode entender como errado esse desejo. Ele é um desejo que está em todos nós. Agora, o problema é quando é só o outro que me diz o valor que eu tenho, é quando a gente busca na rede social essa validação da opinião do outro sobre o valor que eu tenho ou como eu devo me sentir? Acho que você bem coloca, isso é do humano, esse desejo né, de ser reconhecido pelo outro é do humano. Talvez do humano depois da modernidade, eu não saberia dizer se isso vem desde sempre, mas certamente depois da modernidade, em que a gente não tem um lugar social, simbólico, pré-definido. Né? Porque antes, na Idade Média, você era filho de artesão, você seria artesão, filho de nobre, você seria nobre, acabou, a sua vida já estava pré-determinada. Hoje não, hoje a gente precisa obter esse reconhecimento do outro para dizer quem somos na sociedade, inclusive. Nada está garantido. Então, por isso a gente precisa realmente desse desejo de reconhecimento, você bem colocou. O problema da rede social é que ela é uma plataforma que estimula isso em nós de tal forma que a gente passa a ser absolutamente dependente desse reconhecimento o tempo todo, que é sempre um reconhecimento que, no fundo, não nos dá uma satisfação plena, que imaginariamente talvez tenhamos pensado que vivemos algum dia, por exemplo, na nossa infância, ou que alguém tenha vivido, né? Então a gente entra nesse ciclo de que a gente fica absolutamente dependente desse reconhecimento do outro e cada vez mais isso se torna uma espiral que pode nos adoecer. E que, em particular, nos momentos em que estamos fragilizados ou que passamos por alguma ferida narcísica, um desemprego, uma separação, alguma tragédia que aconteceu na nossa vida, enfim, de alguma ordem, que a gente, claro, precise de algo que nos ampare, que nos, talvez, acolha nessa ferida. Mas o problema é se a gente mergulha nisso e a gente percebe que o reconhecimento do outro não cura a nossa ferida, não cura a nossa fragilidade. Então, é perceber que se a gente mergulhar nisso de cabeça, nesse jogo narcísico, porque isso é um jogo narcísico, eu quero ser essa pessoa tão especial para o outro, né, que preencheria, entre aspas, o que falta a esse outro. Se a gente mergulhar nisso e acreditar nisso de tal forma, a gente certamente vai adoecer em algum momento. Ou vai piorar muito a nossa condição de fragilidade, de ferida narcísica. E essa é a questão das redes sociais. Com o feed de notícias que não para de nos mostrar o que a gente, né, gostaria de ver, ou de pessoas que estão aí aparentemente curtindo a vida. Porque, na verdade, as pessoas, em geral, só publicam aquilo que está bem. Sim. Né? Quando estão bem, quando estão fazendo coisas legais, quando estão comentando sobre coisas legais, etc. Né? Mas a vida a gente sabe que não é só isso.
É Sim. óbvio que a vida tem tristeza, tem frustração, tem momentos de luto, né? E então, aparentemente, se você olhar a linha do tempo de uma pessoa em qualquer rede social, você aparentemente acha que a vida dela tá um paraíso. Então, quanto mais a gente ficar na rede social comparando as nossas vidas e sofrendo com o que não temos, mais alienados e mais infelizes a gente vai ficar. Claro, porque a gente não se dá conta de que, no fundo, o nosso desejo é de ser reconhecido pelo outro, é de ser o desejo do outro, né? De ser desejado, admirado, invejado, amado, seja lá qual verbo a gente usar aí representando esse desejo, né? Então a gente fica alienado, a gente não se dá conta de que, no fundo, queremos isso e de que isso não é possível, de que, no fundo, ninguém viveu uma plenitude de ser alguém tão especial para o outro, seja para a mãe, para o pai e depois para todos os outros que vieram na nossa vida, não é? A gente vê crianças, jovens mais dependentes desse reconhecimento do outro e, em particular, porque nas redes sociais algumas coisas às vezes adquirem proporções gigantescas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cyberbullying, e antes a gente tinha o fenômeno na nossa época de criança e tal, já Na havia escola só, bullying. né? Mas era aquela coisa exatamente no ambiente ali da escola que era sofrido, claro, mas era uma coisa mais contida. Hoje isso cai na rede social e é o jovem, a criança que estão ainda se estabelecendo como sujeitos neste mundo podem ficar absolutamente devastados com o que é colocado. Então, A se tem gente uma já viu notícias de suicídio, inclusive, né? Exato, exatamente. Então, assim, se óbvio esse jovem, né, está esperando o reconhecimento do outro e muitas vezes vem em forma de curtidas e de comentários elogiosos, mas às vezes vem justamente em forma de agressividade, né, de bullying mesmo, de cyberbullying que vai adquirindo proporções imensas. Então, o sujeito se vê numa ferida narcísica tal que ele não consegue resistir, não consegue suportar. E aí é o que você disse, a gente tem casos de suicídio ou casos de depressão muito séria por conta disso. Eu separei um trecho que você escreveu que diz que quanto maior é o narcisismo do sujeito, mais inseguro no fundo ele é, mais dependente do reconhecimento e da aprovação de sua imagem pelo outro. Isso deu um nó na minha cabeça, Antônio, porque eu pensei que aquele cara que tivesse aquele narcisismo que a gente entende, né, de maneira leiga, com uma super autoestima, que ele tá super seguro, aquele que tá ok na vida. E é exatamente o contrário. Na verdade é o seguinte, o Lacan tem uma, né, uma proposição que ele chama de estádio do espelho, que é quando a criança, bebezinho, se reconhece no espelho, reconhece a sua imagem no espelho, né? Então, olha, em algum momento a criança, aquela lá sou eu, né? Ou seja, a gente se constitui como sujeito a partir do olhar do outro. Então a gente precisa de um espelho. E isso faz com que investamos, né? A gente tem um investimento em nós mesmos, por isso que a gente chama de narcisismo. Fala, puxa, então eu tenho essa imagem tal, e a gente começa a construir isso. Não só a imagem física, mas a imagem das nossas habilidades, do que a gente é capaz, do quanto ou não a gente é amado pelo outro. O narcisista, então todos nós somos narcisistas em alguma medida, obviamente, senão a gente não estaria aqui, a gente teria desmoronado, né, psiquicamente em algum momento. O narcisismo não é uma coisa ruim necessariamente. Não, é absolutamente Ele é necessário para a necessário. constituição de qualquer um, né? O problema é quando a gente mergulha nessa ilusão desse narcisismo e a gente passa a se acreditar realmente como sendo alguém muito especial, aquele que preenche de fato o que falta à mamãe, ao papai e aí a todos os outros, né? Então, o narcisista é esse, que teve em algum momento da vida o reconhecimento do outro como um ser muito especial, que de fato representa muita coisa, por exemplo, para a mãe, e
e se alimenta dessa imagem. A questão é que ele vai precisar continuar se alimentando desse reconhecimento do outro para o resto da vida. Quando ele não tiver esse reconhecimento em algum momento da vida, e isso vai acontecer fatalmente, o sujeito desmorona. O sujeito vem abaixo. Antônio, para a gente encerrar, qual que é o caminho para a gente lidar com isso tudo que a gente está falando, assim, com essa nossa necessidade, porque é uma linha muito tênue, né? Esse desejo de ser reconhecido e a opinião do outro não me importa, eu sou muito bem resolvido e não ligo para isso. A gente sabe que nem lá nem cá, né? Nem lá nem cá. Até porque quem diz que não precisa do outro, enfim, no fundo está se iludindo, porque precisa. Né? O ditado popular de que ninguém é uma ilha é muito verdadeiro. A gente, de fato, precisa do outro. Né? Então, eu acho que você bem colocou. Eu acho que é tentar encontrar um meio termo entre esse reconhecimento do outro, mas que não seja uma coisa de uma dependência, de uma compulsão a esse reconhecimento. Né? É de saber que sim, vai haver momentos em que você não vai ter esse reconhecimento. Né? Então, é lidar com o luto, que é um luto a se fazer aí. Sim. De que não somos tudo aquilo para o outro. De que não somos. E de que não fomos tudo aquilo para nossa mãe, para o nosso pai e para os outros em geral. Né? Então é isso. Eu acho que é encontrar um meio termo, um lugar muito singular nosso, que aí cada um vai encontrar o seu, não tem uma fórmula mágica. Sim. De saber que a gente, sim, precisa do outro, mas de que não somos tudo isso que a gente imagina. E não dá para depender só do outro me dizer o valor que eu tenho. Exatamente, exatamente. Né? Eu diria só para encerrar que, assim, como eu disse, não tem uma fórmula mágica para lidar com esse mundo que a gente está. Mas talvez, eu acho que a gente pode tentar encontrar outros modos de usar a rede social. A rede social pode não ser só esse meio para a gente estimular o nosso narcisismo, para criar essa imagem ilusória de que a nossa vida é tão especial, de que a gente é tão especial assim. Acho que a gente pode compartilhar conhecimento, arte, trocar ideias sobre diversos temas, entrar em contato com as pessoas legitimamente nas conversas privadas e tudo mais. Então, acho que esse é um uso que pode ser bastante interessante para as redes sociais. Acho que é isso que eu queria colocar para terminar. Antônio, muito obrigada mais uma vez. Admiro muito seu trabalho, seu livro. Vou postar novamente o livro quando eu postar esse vídeo. E muito obrigada, enfim, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigado a você, Dayana. Foi um prazer. Gente, até a semana que vem com mais um vídeo. Tchau!